Olá, meu nome é Rodrigo Mendonça, sejam muito bem-vindos ao canal Propostas para o Espírito. Esse é o primeiro episódio desse canal que eu tenho vontade de criar há bastante tempo e resolvi colocar em prática hoje, assim, de uma vez. Estava fazendo umas orações, umas meditações ontem e me veio à cabeça fortemente que eu tinha que começar isso com uma certa urgência e resolvi começar. E aí as coisas bestas passam pela cabeça. Nossa, eu tô com o cabelo cortado, eu tô com a barba feita, não tá tendo como nós vamos fazer, sem tripé, sem o microfone que ainda vai ser providenciado, mas algumas coisas a gente cria uns projetos, né? E é importante que a gente tire eles da cabeça, tire do papel e coloque em prática. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre mim. Sou casado, tenho um filho, Rafael, de pouco mais de 1 ano e 4 meses. Tenho 37 anos, sou servidor público. Eu trabalho no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eu sou bacharel em Direito, também jornalista. Trabalho na área de comunicação hoje. Sou espírita desde aproximadamente meus 16 anos. Já trabalhei em organizações beneficentes no Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte. Já participei de grupos de estudo diversos lá em Natal. Aqui em Brasília, onde eu moro hoje, eu já atuei como facilitador do estudo sistematizado da doutrina espírita na Federação Espírita Brasileira por um tempo. E hoje eu me dedico apenas às palestras, né? Eu faço palestras há mais de 10 anos. Hoje venho me dedicando a essa função exclusivamente e resolvi dar início a esse projeto que está na minha cabeça há muito tempo, né? Esse canal que eu estou dando início hoje. É engraçado que essa reflexão que me fez botar para frente isso de imediato, de que isso tem que sair agora e vai sair de qualquer jeito, vem num período bastante interessante, né? Dessa crise mundial que nós estamos vivendo por causa da pandemia do Covid-19. Então, mas antes de falar sobre isso, eu queria explicar a proposta do canal. O nome Propostas para o Espírito já diz bastante do que eu pretendo fazer, né? Eu gostaria de trazer aqui reflexões sobre textos espíritas, sobre textos baseados no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, mas também qualquer texto, qualquer mensagem de qualquer doutrina religiosa que seja relevante, que seja interessante para o nosso autoconhecimento, autoaprimoramento, para a nossa evolução, para que a gente passe a enxergar a vida de uma forma diferente, de uma forma mais espiritualizada. Isso pode vir de qualquer lugar, de qualquer tipo de doutrina, de qualquer religião. E mesmo textos que não tenham nada a ver com religião nenhuma, né? Mas que criem uma reflexão interessante, podem ser objetos dos nossos estudos aqui, dos nossos bate-papos, dessas análises que eu pretendo compartilhar com vocês. Então, para iniciar, eu gostaria de falar sobre esse novo coronavírus, esse Covid-19, né, que está aí causando um certo pânico no mundo inteiro, e causando um certo pânico não sem razão, né? Eu acredito que todos vocês estejam munidos de muitas informações, quem acompanha na televisão, na internet ou mesmo nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, né? A avalanche de informações que a gente recebe, eu não vou entrar muito por aí, não é o meu objetivo, mas o interessante é que pelo menos nas redes sociais tem surgido algumas reflexões interessantes sobre esse contexto, né? Sobre esse momento que a gente está vivendo, algumas reflexões bem interessantes assim, no sentido de solidariedade, alguns pensamentos bacanas com relação ao relacionamento, a forma de enxergar o ser humano, a forma da gente se interrelacionar. E eu queria compartilhar, queria iniciar esse canal compartilhando alguns pontos de vista, né, meus com vocês a respeito disso. Então todo mundo sabe, né? Como eu disse, todo mundo já deve estar sabendo como é que as coisas estão andando. Né? Essa pandemia que começou na China, está com um número de mortos muito elevado na China, na Itália e no Irã. A Itália acabou de ultrapassar a China em número de mortos. É uma situação muito triste na Itália, né, de pessoas que estão sendo, inclusive, não estão tendo a possibilidade de velar seus mortos, né, pelo caos social que essa doença vem causando lá na Itália e provavelmente vai causar em vários outros países do mundo, né, vários locais estão tomando suas providências. Aqui no DF, por exemplo, vários decretos do governo do Distrito Federal cancelando aulas, reuniões em público, a partir de amanhã o comércio vai estar fechado, enfim, tentando se antecipar aí a um caos, né,
da forma como nós vivemos em sociedade, para que as coisas se amenizem, para que o nível de contágio seja absorvido pelo nosso sistema de saúde, que as pessoas possam ser tratadas e possam sobreviver a essa doença que muita gente diz que é apenas uma gripe, mas que vem alarmando médicos, especialistas e todo mundo por esse mundo afora. A reflexão que eu gostaria de trazer é do aprendizado que a gente pode tirar disso tudo, né? De refletirmos sobre algumas coisas que essa crise traz, né? Então, a ideia é que, será que a economia, como está organizada, ela faz com que a gente viva melhor realmente enquanto sociedade? Faz com que a gente viva melhor no sentido de coletividade. É lógico que a economia atual, a forma como a economia é feita, beneficia a muita gente, mas esse muita gente, na verdade, é um grupo bem pequeno de pessoas, né? Porque a imensa maioria da população mundial vive em condições, muitos em condições de miséria, muita fome, mas muitos em condições ali de realmente de sobrevivência. Quando eu digo para reflexão sobre a economia, eu penso, por exemplo, na questão de você ser dono de uma empresa, de uma multinacional, e você transferir a sede da sua empresa ou grandes fábricas da sua empresa para um país que tenha mão de obra mais barata, para que você possa lucrar mais, e aí você acaba optando por não dar trabalho aos cidadãos do seu próprio país. E aí esse país entra num certo colapso por falta de trabalhadores em razão de uma pandemia, e a sua produção fica completamente prejudicada e digamos que o seu produto seja vital para outras empresas, para outras indústrias, está feita a bola de neve, esse ciclo do caos que tem início, né, às vezes com decisões que foram tomadas lá atrás, mas decisões baseadas por algumas razões, por alguns argumentos que podem não ser tão interessantes para quem precisa viver em sociedade, para quem precisa ter mais compaixão, mais solidariedade com seus irmãos. Essa pandemia também me faz pensar um pouco no modo como nós nos relacionamos, né? O modo como nós nos relacionamos entre si enquanto seres humanos e a maneira como nós nos relacionamos com este planeta, com a natureza, né? Com a Terra. Está havendo uma corrida aos supermercados e as pessoas têm comprado, né, mantimentos, comida, material de limpeza, de higiene pessoal para 3 meses, que é a previsão de duração dessa crise. E aí eu fico pensando, se todo mundo fizer isso, se todo mundo correr aos supermercados e comprar essa quantidade toda de coisas, vai faltar para alguém lá na frente. E lá na frente, num futuro não muito distante, vai faltar para quem ainda está trabalhando e não pode ir ao supermercado. Vai faltar para quem está doente nesse momento e não pôde comprar nada para passar por essa crise que estima-se que vai durar mais ou menos esse período, né? 90 dias, mais ou menos, são previsões de alguns especialistas aí pelo mundo afora. Então, eu acho que cabe parar para pensar, né? A forma, às vezes, egoísta como a gente leva a vida. Porque se todo mundo, os supermercados continuarão abertos, pelo menos por enquanto, países que estão em situação pior do que o Brasil mantêm supermercados, farmácias abertas e muitas vezes permitem que seus cidadãos saiam de casa apenas para ir a estes locais. Então, por que estocar alimento? Para que estocar isso tudo? Eu entendo o medo, até as pessoas que têm crianças, filhos, bebês em casa, eu entendo totalmente. Mas é uma reflexão que me surge, uma reflexão que não é só minha, né? Tem algumas correntes nas redes sociais que pedem para que você não faça isso. Para que você não compre todo o estoque de álcool em gel da farmácia, para que você não compre todas as caixas de máscara das farmácias, para que você não compre todos os sacos de arroz, feijão, açúcar e farinha que tem nos supermercados. Porque vai faltar para alguém. Alguém não pôde ir ao supermercado e comprar o que ela precisa para passar 2, 3 dias ou até uma semana. E você vai ficar na sua casa com alimento e itens de primeira necessidade para 3 meses. Pode ser que no final desses 3 meses sua despensa seja cheia de coisa, enquanto na despensa de outras pessoas faltou o necessário, faltou o básico. Então eu acho que a gente precisa repensar a forma como a gente vive. Isso é só um exemplo da maneira muitas vezes egoísta que nós vivemos, da forma egoísta como nós nos relacionamos em sociedade. Tem vários outros exemplos relacionados a isso, que eu vou abordar em vídeos futuros, certamente, até porque muitas das minhas palestras são relacionadas a isso, a egoísmo, a orgulho, a falta de humildade, de compaixão. Então são temas que eu certamente
vou abordar no futuro. E tem uma ideia também bem latente nessa reflexão, que é a da fragilidade da gente, né? Por mais saudável que você possa estar hoje, por mais forte, né, de tanto malhar na academia, por mais bonito que seja o seu rosto, com procedimentos estéticos com os quais você possa arcar e gosta de fazer porque você gosta de se sentir bonito, gosta de se sentir bonito, a nossa saúde é muito frágil, o ser humano é muito frágil e basta um vírus invisível a olho nu para causar o medo da morte, né? Que é um dos maiores medos que a gente tem. Então, nós somos frágeis, o mundo inteiro está tentando se unir, que é um bom sinal, para combater esse vírus, mas ele continua se alastrando, ele continua matando pessoas, os números de mortes são cada vez maiores e a gente tem que atentar para as coisas importantes, né, da vida, porque nós somos muito frágeis e as coisas podem acabar para a gente assim, um processo de adoecimento que pode te levar a uma morte muito rápida e uma morte muito dolorosa que tem acontecido com as pessoas que não têm acesso aos respiradores em UTI ou centros cirúrgicos e que acabam morrendo de insuficiência respiratória, não conseguindo respirar. Então nossa saúde é muito frágil, né? O ser humano é um ser muito frágil. Nós precisamos uns dos outros. É importante que a gente tenha isso em mente. Então por que viver de forma egoísta? Se no fundo, quando eu realmente precisar de cuidado, quem vai cuidar de mim é uma outra pessoa. É um outro ser humano. É um irmão que eu relutei a vida inteira em reconhecer como irmão, como um igual. Então a proposta do vídeo, a proposta do canal, a proposta de hoje, é essa reflexão sobre o assunto, sobre tudo isso que eu mencionei. E que seja importante que nós saiamos dessa crise melhores, fortalecidos e tendo aprendido algumas lições importantes. Aprendendo, talvez, principalmente a valorizar coisas importantes, as coisas que realmente importam nessa vida. E aí eu vou resistir à tentação de listar para vocês o que realmente importa. Eu vou deixar para que cada um reflita e cada um descubra o que é realmente importante na vida de cada um nesse período de quarentena, nesse período de isolamento domiciliar, nesse período em que as famílias vão ficar mais próximas, né? Nesse período em que a gente vai obrigatoriamente ter que conviver mais uns com os outros, ali, naquela micro-sociedade chamada família, que é o celeiro, né? A primeira escola que a gente tem ao encarnar nessa vida. Então, que isso sirva para a gente descobrir alguns valores importantes, descobrir o que realmente importa para a gente e refletir sobre a forma como a gente vem se relacionando conosco, né? Como o ser humano vem se relacionando com o ser humano e como o ser humano vem se relacionando com este planeta. Muito obrigado se você assistiu até aqui, se você gostou e acha que esse conteúdo, que essa reflexão também vai ser útil para alguém, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe sua opinião, deixe suas sugestões. Vou ficar muito, muito grato em poder interagir com todo mundo, responder, né? E ver o que vocês acharam dessa minha primeira experiência. Espero eu que a primeira de muitas. Um abraço a todos, muita paz no coração de vocês. Até a próxima.